Boa noite. Boa noite. Uma comissão do Senado aprova a proposta que inclui na Constituição a criminalização do porte e da posse de drogas em qualquer quantidade. O Supremo Tribunal Federal permite licença maternidade a mães não gestantes em união homoafetiva. A ONU divulga um relatório sobre o desenvolvimento humano no mundo. O índice brasileiro melhora, mas o país cai 2 posições no ranking. Cresce a venda de imóveis novos, em especial de apartamentos pequenos. O Parlamento Europeu aprova uma legislação pioneira sobre a inteligência artificial. O Jornal Nacional está começando. A ONU divulgou hoje o relatório mais recente do IDH, que mede o desenvolvimento humano de uma nação. O índice do Brasil melhorou, mas o país caiu no ranking mundial. A boa notícia é que eles estão de volta à sala de aula. Aqui é mais fácil enfrentar os desafios da educação. Retomar os estudos num período de pandemia foi muito difícil para muita gente. A escola ficou vazia. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que mede o bem-estar da população, considera indicadores de saúde, escolaridade e renda. E é um retrato do estágio em que está cada nação. Os dados são divulgados a cada 2 anos. Os de hoje levam em conta o ano de 2022 e ainda registram os efeitos da pandemia. O índice vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, melhor. E o Brasil caiu 2 posições no ranking. Agora o país ocupa a posição 89 entre 193 nações, com um índice de 0,760. O IDH mundial é de 0,739. De acordo com as Nações Unidas, o Brasil voltou praticamente ao mesmo índice que tinha alcançado antes da pandemia. Mas o desempenho do país não melhora significativamente há uma década. Ou seja, o Brasil segue no grupo de nações com alto desenvolvimento humano, mas o avanço ainda é lento se comparado a outros países. A educação teve um leve retrocesso. A expectativa de escolaridade, que considera a estimativa de média de anos de estudo que a atual geração de crianças terá quando completar o ciclo escolar, caiu de 15,59 para 15,58 anos. Mas o tempo de permanência na escola subiu um pouco entre 2021 e 2022, chegando a 8,2 anos de estudo. É preciso trazer os alunos de volta à escola. A gente precisa, sim, de um suporte, de políticas públicas que venham valorizar esse estudante na escola, para que ele volte a enxergar na escola um espaço não só de construção de sonhos, mas também de formação para que ele possa mudar a realidade da sua família e mudar a realidade da sociedade, da comunidade em que ele está. Há outros pequenos sinais de melhora. No Brasil, a expectativa de vida aumentou de 72 anos para 73 anos. E a renda per capita anual brasileira subiu de $14.300 para 14.600. Suíça, Noruega e Islândia lideram a lista. Na América do Sul, o Brasil está atrás do Chile, Argentina e Uruguai, e na frente da Colômbia. A coordenadora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento afirmou que o Brasil precisa combater as desigualdades. Países com maiores desigualdades, como é o caso do Brasil, vão ter uma trajetória mais difícil de recuperação. A dimensão renda, que foi uma dimensão que sofreu durante esse período da crise sistêmica, essa dimensão ela é a dimensão que espelha a maior desigualdade brasileira. Então, a recuperação nessa dimensão vai se dar de forma mais lenta. Na sala de aula que mostramos no começo, conhecemos Euzenir. Com 52 anos, um exemplo de quem tenta recuperar o tempo perdido. Ela decidiu voltar a estudar, quer chegar à faculdade e se formar em psicologia. Ela tem sido uma inspiração até para os professores. Enquanto a pessoa estiver na sala de aula, ela vai ter a oportunidade de lutar pelos direitos dela, de conhecer os seus direitos e deveres. E vai abrir novos horizontes, né, para ela ir além daquilo que ela imaginava não ser capaz. O governo vai antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Os depósitos em 2 parcelas vão ser feitos com os benefícios de abril e de maio.
A venda de imóveis novos cresceu no Brasil ano passado, boa parte impulsionada pelos apartamentos menores. A Aline morava de aluguel num prédio sem elevador e queria algo melhor. Começou a procurar um outro e descobriu que o aluguel seria mais caro do que a prestação de um imóvel. Juntou o FGTS dela com o do marido e há 5 meses eles moram no próprio imóvel, na zona leste de São Paulo. A gente passando aqui próximo encontrou esse daqui, que o valor de parcela e condomínio e localização foram muito mais vantajosos. O imóvel com quarto, sala, cozinha e banheiro é o tipo mais procurado por quem quer fugir do aluguel. Não tem intenção de morar aqui para sempre, nem terminar o financiamento de 420 meses. A ideia é quitar antes para tentar vender por um valor maior, depois mudar para um lugar maior, uma casa se possível. Uma pesquisa feita com 20 incorporadoras que respondem por quase 1/3 do mercado imobiliário brasileiro mostra que a venda de imóveis novos cresceu no ano passado. Subiu de 123 mil unidades em 2022 para 163 mil em 2023, alta de 32%. Uma série de fatores vem colaborando para o aumento do volume de negócios imobiliários. Especialistas do setor dizem que a queda da taxa básica de juros, a redução do desemprego e o aumento da renda das famílias impulsionaram as vendas do setor. O principal fator é esse ciclo aí de queda da taxa de juros continuar, né? Porque com a continuação desse ciclo, ele acaba se refletindo na taxa de juros do financiamento imobiliário, que acaba reduzindo o valor da parcela e aumenta ainda mais a quantidade de famílias que conseguem comprar esse imóvel. Outra coisa que ajudou nas vendas foi o aumento do valor dos imóveis da faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida. O limite passou para R$ 350 mil em julho do ano passado. Essa construtora tem empreendimentos em 6 cidades paulistas. Em 2023, a empresa vendeu 450 unidades e neste ano vai lançar mais 900 unidades. Metade de tudo é destinado ao programa Minha Casa Minha Vida. Nós estamos lançando o dobro do que nós lançamos no ano passado. A gente realmente está acreditando no mercado, nessa taxa de juros que deve reduzir aí a 1 dígito. Então, nós estamos acreditando mesmo e otimismo sempre. Hora de vermos a previsão do tempo no país. Eliana Marques. Boa noite, Eliana. Oi, Heraldo. Boa noite para você, para Renata e boa noite para você. Amanhã o calor aumenta pelo país. Em Boa Vista, 38 graus. Em Manaus, Palmas e Cuiabá, 35. No Rio de Janeiro, 34. Em Vitória, 33. Em Florianópolis, 32 graus. Em Curitiba, 32 também. 6 acima da média. Em Belo Horizonte, 33. 5 a mais do que o normal para o mês. Em São Paulo, 34. Também está longe do que costuma registrar em março. Em Campo Grande e Porto Alegre, 37 graus. Os termômetros deveriam parar nos 30 e nos 29. As capitais do Sul, São Paulo, Rio e BH, no Sudeste e Boa Vista, no Norte, estão na área de sol. Onde o mapa está verde, há possibilidade de chuva. Um pouco mais forte no oeste do Amazonas, em Macapá e Belém. E a chuva mais intensa está prevista para o Tocantins, para Goiás e do Maranhão à Bahia, incluindo Goiânia e as capitais do Nordeste, onde as fortes pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora. Em Teresina, 35 milímetros, em Natal e Salvador, 30. Em Aracaju, 20. No Recife, em João Pessoa e em Maceió, 25 milímetros. Quantidades consideradas grandes para um dia. As temperaturas variam de 30 a 33 graus. Em São Luís e Fortaleza, máximas em torno dos 30 graus. E as instabilidades tendem a permanecer fortes até o fim da semana. Em Porto Alegre, o tempo firme está com as horas contadas. Uma frente fria se aproxima da fronteira com o Uruguai amanhã à noite. Na sexta-feira, ela avança pelo estado. E de sexta até domingo, volta a chover na capital gaúcha. Com mais nuvens, o calorão diminui. Dos 37 graus amanhã para os 28, 3 dias depois. Até amanhã, Heraldo e Renata. Obrigada, Eliana. Números do Ministério da Saúde revelam que 1 em cada 4 mortes causadas pela dengue aconteceu no Distrito Federal. Este ano já morreram 467 pessoas vítimas da dengue em todo o país.
109 só no Distrito Federal, que registrou 140.057 casos da doença. 1.858 graves. Chama a atenção o fato do número de mortes no Distrito Federal ser bem maior que o registrado em Minas Gerais. O estado tem o maior número de casos confirmados, com mais de 500 mil. Segundo especialistas, um dos quadros mais graves da doença é quando ocorre o chamado choque, uma evolução rápida da doença provocada pela queda acentuada da pressão arterial, seguida de insuficiência circulatória grave. Quando a pessoa tem dengue grave, ela perde muito líquido que sai dos seus vasos sanguíneos e vai para os seus tecidos, para os pulmões, para o fígado. Às vezes até as pessoas percebem que estão inchadas. Então, a pressão da pessoa baixa tanto que começa a falhar o coração, falham os rins, falham todos os sistemas. Isso já é uma fase muito perigosa da doença. Então, ela precisa de muito líquido para conseguir recuperar esta pressão arterial e não entrar em choque. Ainda de acordo com o epidemiologista, o alto número de óbitos de pessoas que chegaram na fase mais grave da doença está relacionado a falhas no atendimento. Elas chegam ao serviço de saúde, ficam horas e horas esperando e aí muitas vezes não tem o médico para atender, ou é um caso grave, não encontra vaga para internar e muita gente volta para casa sem assistência. Até agora, o Brasil registrou 1.600.000 casos de dengue. Além de Minas Gerais e do Distrito Federal, 7 estados estão em situação de emergência. O Rio Grande do Sul entrou para essa lista hoje. O Ministério da Saúde declarou que coordenou diversas ações de combate ao mosquito da dengue no Distrito Federal este ano. A seguir, 2 decisões importantes em Brasília. Sobre o porte e a posse de drogas no país. E sobre a licença maternidade para mães não gestantes em uniões homoafetivas. O Supremo Tribunal Federal permitiu licença maternidade à mãe não gestante de um casal homoafetivo. A situação analisada envolveu um casal de mulheres que fez inseminação artificial. Uma delas forneceu o óvulo e a outra gestou a criança. A mulher que forneceu os óvulos, servidora do município de São Bernardo do Campo, em São Paulo, conseguiu, em instâncias judiciais inferiores, o direito à licença por 180 dias. Ela afirmou que a companheira que engravidou era autônoma e precisava trabalhar. Portanto, não poderia ficar em casa com o bebê. A Prefeitura de São Bernardo recorreu ao STF e defendeu que não havia previsão legal para o afastamento remunerado. O relator, ministro Luiz Fux, votou a favor da licença maternidade para a servidora e considerou que é uma proteção constitucional que tem efeitos para a mãe e para a criança e que deve ser garantida independentemente da origem da filiação e da configuração familiar. O reconhecimento da condição de mãe à mulher não gestante em união afetiva, no que se refere à concessão da licença maternidade, tem o condão de fortalecer o direito à igualdade material e, simbolicamente, de exteriorizar o respeito estatal às diversas escolhas de vida e configuração familiares existentes. A decisão foi unânime e os ministros passaram a debater a fixação da tese de repercussão geral, que, portanto, deverá ser aplicada em processos semelhantes na Justiça. O relator propôs que, se uma das mulheres receber a licença maternidade, que a outra tenha o benefício com prazo menor, equivalente ao da licença paternidade. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, ponderou que não é possível escolher só uma das mães para ter licença maternidade. Estamos dizendo, não, essa é a mãe, essa outra é o pai. Não, a Constituição, até agora, e a legislação foi complementada, a Constituição, ela estabeleceu uma licença maior para a mãe, vislumbrando a condição de mulher. A partir do momento que aceita a união estável homoafetiva, e são 2 mulheres, as 2 são mães.
Os ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia acompanharam a divergência. Todos os outros seguiram a tese do relator, que foi aprovada por 8 votos a 3. A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo de licença maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença paternidade. A regra vale para servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. A licença maternidade tem um prazo geral de 120 dias, mas há situações em que ela pode ser estendida por 180 dias. Já a licença paternidade tem prazo geral de 5 dias, mas pode chegar até a 20 dias. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de drogas, em qualquer quantidade. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada em setembro do ano passado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, e estabelece que o porte ou posse de qualquer quantidade de droga, mesmo para uso próprio, será registrado na ficha criminal da pessoa. Hoje, a lei diz que é crime comprar, guardar e transportar drogas para uso pessoal. Não prevê a prisão do usuário, e sim advertência e medidas educativas. A PEC é uma resposta à discussão do tema no Supremo Tribunal Federal, que analisa uma ação sobre a descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal. No julgamento, os ministros também debatem qual quantidade da droga diferencia o usuário do traficante. O STF não está discutindo a legalização das drogas. O julgamento foi suspenso na semana passada. Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o relator Efraim Filho, do União Brasil, apresentou parecer favorável à PEC. Disse que a proposta mantém tratamento diferenciado entre o usuário, com penas alternativas à prisão, e o traficante, que deve ser punido com rigor. Mas a proposta não traz um critério objetivo para diferenciar quem só usa de quem trafica drogas. Efraim Filho afirmou que descriminalizar o uso de drogas traria impactos para a segurança pública e para a saúde da população. Liberar as drogas leva a um aumento do consumo, o aumento do consumo leva à explosão da dependência química. É inquestionável também que a descriminalização leva a liberação do consumo, mas a droga continua ilícita. A droga, você não vai encontrar ela em mercado, você não vai encontrar ela em farmácia, só existe o tráfico para poder adquirir. Portanto, descriminalizar é fortalecer o tráfico é quem financia o crime organizado é o responsável pelas barbáries da sociedade moderna, leva à escalada da violência. Fabiano Contarato, do PT, e que foi delegado da Polícia Civil, disse que o Congresso se omite ao deixar para a polícia a definição de quem é enquadrado como traficante ou usuário. Na prática, segundo o senador, isso penaliza principalmente a população pobre e negra. Um pobre preto, num local de bolsão de pobreza, vilipendiado nos seus direitos elementares, como falta de saneamento básico, iluminação pública, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, ele for flagrado com um cigarro de maconha, as circunstâncias fáticas ali vai ser a cor da pele e o local do crime, e que ele vai ser atribuído tráfico de entorpecente. Agora, nos bairros nobres, aqui no plano piloto em Brasília, aquele mesmo jovem, com a mesma quantidade, pelas circunstâncias fáticas, vai ser tratado como usuário de substância entorpecente. A PEC foi aprovada por ampla maioria em votação simbólica e vai para o plenário do Senado, onde precisará do apoio de ao menos 49 dos 81 senadores em 2 votações diferentes para ser aprovada. E ainda terá que passar por todo o processo de debates e votações em comissões e no plenário da Câmara. A Justiça Federal suspendeu a ação criminal contra o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, no processo de rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. Os desembargadores entenderam que a denúncia não apresentou indícios mínimos de conduta criminosa do ex-presidente da Vale. 272 pessoas morreram nessa tragédia.
A defesa de Fábio Schwartzman declarou que o cliente sempre foi diligente no cumprimento de seu dever à frente da companhia. O Ministério Público Federal pode recorrer contra a decisão. Imagens de câmeras de dentro do ônibus sequestrado ontem no Rio mostram o terror vivido pelos reféns. 2h38 da tarde, Paulo Sérgio de Lima entra no ônibus. Quase 20 minutos depois, imagens de câmeras de segurança mostram o sequestrador armado no segundo andar. Os passageiros ao redor tentam acalmá-lo. Ele parece querer entregar a arma, mas de repente começa a atirar para fora. Segundo a polícia, foram 7 tiros contra pessoas que Paulo Sérgio acreditava serem policiais em busca dele. Os investigadores afirmam que Bruno Lima da Costa Soares foi atingido nesse momento. Enquanto a vítima era socorrida, Paulo Sérgio desceu para o primeiro andar. Ele aparece gritando enquanto usa 2 passageiras como escudo. Depois, tranca o ônibus, fecha as cortinas e dispara mais 3 vezes para fora. Paulo Sérgio manteve 16 passageiros reféns durante 3 horas. 200 policiais militares participaram da ação de resgate na rodoviária do Rio. Os agentes não fizeram qualquer disparo e resgataram todos os reféns. Nós temos mais ou menos 20 agentes só para essa atividade. Então, os policiais hoje, nós temos praticamente 15 policiais que estão dentro do batalhão só treinando para atividade de ocorrência que envolvam reféns. Paulo Sérgio de Lima foi preso em flagrante por sequestro, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. No fim da manhã, foi levado para um presídio na Zona Norte. Eu quero ouvir ainda alguns policiais que estavam no local e eu quero juntar algumas peças, né? Laudo técnico, o boletim de atendimento médico do Bruno, para eu enviar o procedimento para a Justiça. De acordo com os investigadores, ele tinha 5 anotações criminais, uma delas por homicídio. Paulo Sérgio de Lima já foi um presidiário condenado pela Justiça e há cerca de 2 anos não deveria estar circulando pelas ruas. Mas somente agora, depois do sequestro, autoridades do Judiciário decidiram verificar o motivo dele estar fora da cadeia. Em 2019, Paulo Sérgio de Lima foi condenado a quase 10 anos de prisão em regime fechado por um roubo, mas foi para o semiaberto 1 ano e meio depois. Em março de 2022, conseguiu o direito à prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, mas parou de usar o equipamento. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio e o Ministério Público pediram à Justiça 6 vezes que ele voltasse para a cadeia por descumprir a determinação. Mas o pedido ficou sem resposta até ontem. Horas depois do sequestro, o Tribunal de Justiça do Rio determinou a volta de Paulo Sérgio para a cadeia. Agora, a Corregedoria Geral da Justiça abriu uma sindicância para apurar o motivo de tanta demora. Bruno Lima da Costa Soares segue lutando pela vida. Ele levou 2 tiros, uma das balas está alojada no coração. A seguir, o presidente Vladimir Putin faz novas ameaças com armas nucleares. Nos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump garantem lugar na disputa pela Casa Branca. O governo de Israel prometeu ampliar as opções de entrega de ajuda humanitária. A crise humanitária assola toda a faixa de Gaza. A ajuda que entra é muito menor do que antes da guerra, quando a média de caminhões diários era de 500 por dia. Agora são 150, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos da ONU. No norte da faixa de Gaza, 1 em cada 6 crianças está desnutrida, segundo as Nações Unidas. Nesta terça, o Programa de Alimentos da ONU conseguiu entrar com 6 caminhões no norte, dessa vez por um caminho diferente. Antes da guerra, a faixa de Gaza costumava ter 3 pontos de entrada estritamente controlados por Israel e pelo Egito. Rafah, na fronteira com o Egito, Kerem Shalom, na tríplice fronteira com o Egito e Israel, e Erez, na fronteira norte com Israel. Desde o início do conflito, o portão de Erez foi fechado. Toda a ajuda precisava entrar pelo sul e atravessar o território por dentro, com risco de saques. Agora, pela primeira vez, entrou por portão adicional na cerca de segurança, perto do kibbutz Be'eri, um dos alvos dos terroristas do Hamas nos ataques de outubro passado.
Já são 27 palestinos mortos por desnutrição no norte de Gaza, a maioria crianças, de acordo com o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas. Agências humanitárias internacionais agora pressionam Israel para que volte a permitir o acesso por novos pontos de entrada como esse, para que a comida chegue direto para quem mais precisa. Já no sul da faixa de Gaza, os riscos continuam vindo dos bombardeios. Segundo a Agência da ONU para a Ajuda aos Palestinos, um ataque matou 4 pessoas num armazém de distribuição de ajuda em Rafah, entre elas um funcionário da organização. O governo de Israel afirmou que o alvo foi um comandante do Hamas conhecido por desviar ajuda humanitária para o grupo terrorista. Mohamed Abu Hasna morreu no ataque. O presidente Vladimir Putin disse hoje que a Rússia está pronta para uma guerra nuclear, se houver ameaça de outros países. Há poucos dias da eleição russa, Vladimir Putin concedeu uma rara e longa entrevista para a TV oficial. Em tom de voz ameno, postura tranquila, ele disse que a Rússia está tecnicamente preparada para uma guerra nuclear. Ressaltou que o arsenal do país é o mais moderno do mundo e mais avançado que o americano. E que usaria esse tipo de arma em caso de ameaça à soberania e à independência russa. Mas Putin afirmou que atualmente não vê no cenário global um movimento em direção a um confronto nuclear. Sobre a guerra na Ucrânia, o presidente russo prometeu aumentar o poder de fogo no fronte e também ameaçou quem tentar interferir no conflito. Se as tropas da Polônia entrarem no território ucraniano para proteger a fronteira com Belarus, elas nunca mais sairão de lá, disse Putin. E falou que caso apareçam militares americanos na Ucrânia, eles serão tratados como intervencionistas. Vladimir Putin ainda declarou que vai enviar soldados à fronteira com a Finlândia, país que entrou para a OTAN no ano passado e que fez dobrar o contato territorial da Rússia com a aliança militar. Hoje, no Parlamento Europeu, o primeiro-ministro finlandês afirmou que os russos estão se preparando para um longo conflito contra países do Ocidente. Se nós, europeus, falharmos em responder à altura, os próximos anos serão cheios de perigo e ameaças, disse Petteri Orpo. A relação entre os governos europeus e o Kremlin vai de mal a pior. Hoje foi a vez da Lituânia acusar a Rússia de estar por trás de um ataque no país que mirou o ex-assessor de Alexei Navalny, um dos principais opositores do governo Putin, que morreu no mês passado dentro de uma prisão russa. O ex-assessor, Leonid Volkov, estava chegando em casa na capital da Lituânia quando foi atacado por um desconhecido usando um martelo. A esposa compartilhou imagens dele depois da agressão. Volkov disse que quebrou um braço e sofreu 15 pancadas na perna. O presidente da Lituânia declarou que não há dúvidas de que o golpe foi planejado, assim como outros atos violentos que vêm ocorrendo no país. Ele prometeu aprofundar as investigações e mandou um recado para Vladimir Putin: ninguém aqui está com medo de você. Donald Trump e Joe Biden venceram novas primárias e garantiram o apoio dentro de cada partido para se tornarem oficialmente os candidatos à presidência dos Estados Unidos. A segunda temporada de 2020 começou. A revanche entre Joe Biden e Donald Trump. Eram favas contadas. Biden não tinha adversários de peso no Partido Democrata. Já os concorrentes republicanos de Trump abandonaram a corrida, depois que o ex-presidente venceu em quase todas as prévias. Nessas votações, os pré-candidatos disputam, em cada estado, a nomeação do próprio partido. Cada vitória dá para eles um número de delegados partidários. Vira candidato quem consegue a maioria dos delegados. Ontem, Biden e Trump venceram as prévias em 3 estados e conseguiram o número necessário para disputarem a presidência. Joe Biden! O democrata Joe Biden comemorou e atacou. A ameaça que Trump representa é maior do que nunca. Nas redes sociais, Trump disse que Biden é o pior presidente da história.
Republicanos e democratas vão oficializar a candidatura dos dois adversários em julho e agosto, quando acontecem as convenções de cada partido. Vai ser a primeira vez em quase 70 anos que a disputa pela Casa Branca vai repetir os mesmos candidatos. Mas a maioria dos americanos não queria reviver 2020, uma das eleições mais conturbadas que os Estados Unidos já tiveram. Foi a primeira vez na história moderna do país que o candidato derrotado não aceitou o resultado das urnas e tentou impedir a transferência de poder. 3 anos depois, Donald Trump enfrenta 4 processos criminais, 2 deles ligados às tentativas de mudar o resultado das eleições. Do outro lado, Joe Biden sofre críticas pelas políticas migratórias, com números recordes de imigrantes entrando de maneira ilegal nos Estados Unidos, e pelo apoio a Israel na guerra contra o Hamas em Gaza. Além disso, Biden, com 81 anos, é o presidente mais velho do país e vem sendo alvo por conta da idade. Se voltar à presidência, Trump, com 77 anos, será o segundo mais velho. Como vai terminar essa segunda temporada da disputa Biden-Trump, saberemos depois de 5 de novembro, o dia da eleição presidencial. A Câmara dos Estados Unidos aprovou uma lei que pode proibir a rede social TikTok no país. O que era para ser um aplicativo de diversão, agora é visto como ameaça à segurança nacional. O TikTok tem 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, praticamente metade da população. Foi a rede social mais baixada nos celulares dos americanos no ano passado. O aplicativo pertence à empresa chinesa ByteDance. Hoje, os deputados aprovaram, com ampla maioria, um projeto de lei que dá um ultimato. Ou a empresa chinesa vende o TikTok para uma companhia americana em até 6 meses, ou o aplicativo vai ser proibido nos Estados Unidos. A nossa vida está cada vez mais atrelada ao celular. Nossos perfis em aplicativos e redes sociais registram diversas informações sobre o nosso comportamento, como hábitos de consumo e preferências políticas. Os congressistas americanos estão preocupados com o que acontece com esses dados. Eles temem que esses aparelhos virem ferramentas de espionagem internacional. Os deputados alegam que o governo chinês pode pressionar a empresa dona do TikTok para ter acesso aos dados dos usuários americanos. Novas leis de segurança nacional na China ampliam o direito do regime de exigir qualquer informação das empresas. Isso reforça a suspeita de que os dados dos usuários não estão protegidos. Outra acusação é de que o governo chinês pode usar a empresa para influenciar o que as pessoas assistem, manipulando a opinião pública e interferindo em escolhas políticas. A ByteDance diz que nunca compartilhou informações dos americanos com o governo chinês. Segundo a empresa, os dados desses usuários ficam armazenados nos Estados Unidos. Além disso, a ByteDance está registrada nas Ilhas Caimã, longe de Pequim. Mas uma investigação da revista Forbes mostrou que dados dos maiores criadores de conteúdo da rede são guardados na China. O governo americano já proíbe que funcionários públicos instalem o aplicativo em celulares e tablets profissionais. Outros 10 países, mais a União Europeia, também impuseram restrições parecidas. O projeto de lei aprovado hoje ainda precisa passar pelo Senado. O presidente Joe Biden pediu que os senadores sejam rápidos. Ele já avisou que apoia a lei e vai sancionar o texto se ele chegar à Casa Branca. Um porta-voz do TikTok chamou a lei de proibição e disse que houve falta de transparência nas discussões. A rede social pediu que o Senado americano leve em conta o impacto da medida na economia. Mais cedo, o governo da China acusou os Estados Unidos de bullying e de prejudicar a competição justa entre empresas. Para essa professora de Ciências da Informação da Universidade do Colorado, o problema é mais amplo. Muitas das questões que estão sendo levadas são problemas da maioria das grandes redes sociais, incluindo as americanas. Preocupações com a privacidade, manipulação dos algoritmos não são exclusivos do TikTok. Mas a professora também pondera que a influência da ditadura chinesa no TikTok é para se levar a sério. Certamente faz sentido que haja preocupações e riscos por causa da relação do aplicativo com a China, disse a professora. O Parlamento Europeu aprovou uma lei pioneira no mundo para regulamentar a inteligência artificial. As regras dividem as tecnologias pelo risco.
Quanto maior o perigo para os seres humanos, maiores as restrições. A regulação proíbe, por exemplo, tecnologias de reconhecimento facial, mas abre exceção para o uso pela polícia. As empresas também vão ter que respeitar os direitos autorais de obras utilizadas para treinar sistemas de geração automática de texto e imagem. A legislação prevê multas de até 35 milhões de euros e deve entrar em vigor ao longo dos próximos 2 anos. A tensão diplomática entre o governo do venezuelano Nicolás Maduro e o argentino Javier Milei teve hoje um novo capítulo. A Venezuela fechou o espaço aéreo para aviões que tenham a Argentina como origem ou destino. A medida afeta rotas argentinas para Nova York e Miami, nos Estados Unidos, e Punta Cana, na República Dominicana. Em fevereiro, a Justiça Argentina decidiu entregar aos Estados Unidos um Boeing de uma companhia estatal da Venezuela, que estava há 1 ano e meio retido no aeroporto de Buenos Aires. Os venezuelanos tinham comprado o Boeing de cargas de uma empresa do Irã, a Mahan Air. Os Estados Unidos afirmam que a Mahan Air financia a Guarda Revolucionária Iraniana, uma organização que os americanos consideram terrorista, e que a Venezuela não poderia comprar o Boeing sem anuência dos Estados Unidos. Por isso, pediram o confisco. Agora, a Venezuela acusa argentinos e americanos de roubar o avião. A Argentina afirma que vai recorrer às Nações Unidas. A seguir, Bragantino e Botafogo decidem quem avança para a fase de grupos da Conmebol Libertadores. Os telejornais da Globo, que são apresentados em São Paulo, inauguraram cenários novos. E o Jornal Nacional acompanhou. O lançamento partiu dessa sala de controle. No ar, a primeira edição de um projeto de fazer história. Todo mundo nervoso aqui para estreia. Boa sorte para todo mundo. Atenção, 1 minuto. Rodou. Boa noite. 00:01. A jornalista Renata Lopretti apresentou a Casa Nova ao público do Jornal da Globo. Com os recursos do nosso novo cenário e a participação de 4 repórteres que cobriram a história, vamos reconstituir o sequestro do ônibus. Um estúdio que, quando o dia amanheceu, já estava repaginado para o Hora 1, apresentado por Roberto Kovalik. Olá, bom dia, bem-vindo à nossa nova casa. Agora são 4 horas em ponto pelo horário de Brasília. Depois foi a vez de César Tralli comandar a estreia do Jornal Hoje. Chegou aqui o nosso grande dia de mostrar para você o novo estúdio do Jornal Hoje. Os 3 jornais dividem um cenário pensado e construído durante meses por centenas de mãos e cabeças. No fundo, uma janela gigante para o mundo. 15 metros de largura, 2,70 de altura. O mega painel curvo de LED estampa o que foi notícia em mais de 2.300.000 pontinhos de luz. E quando a camada de pixel se apaga, a janela se abre para a redação. O gerente de design de jornalismo e esporte da Globo, Rodolfo Xavier, explica que desde o início a ideia era mostrar as equipes dos jornais trabalhando. Essa é uma das novidades nessa tela e a transparência que ela proporciona, ela deixa ainda assim, mesmo com todos esses grafismos, ela ainda traz para a gente a possibilidade de a gente enxergar a redação, que é uma coisa assim que traz um calor, traz uma credibilidade importante. A tela é gigante, mas não é o limite. Elementos virtuais podem aparecer em qualquer lugar para ajudar a contar uma história. E o que a gente vê aqui no estúdio é diferente do que você assiste na sua casa. Por exemplo, aqui ao meu lado não tem nada, mas na sua TV pode aparecer um carro elétrico. E se a reportagem for sobre as baterias de lítio, dá até para fazer um destaque. Tudo isso em 3D. O nome dessa tecnologia é realidade aumentada. Um outro recurso é o da janela virtual. Para quem está em casa, essa imagem aqui na tela está sempre em movimento, graças a um efeito de câmera, criando uma sensação de extensão do cenário.
Os 2 recursos foram usados na estreia do Jornal da Globo. As câmeras também usam inteligência artificial para reconhecer o ambiente e os apresentadores. Com o tempo, serão treinadas para identificar comandos dados por eles. O público vai conhecer as ferramentas tecnológicas aos poucos, como explica o diretor do Departamento de Pós-Produção e Design da Globo, Fernando Alonso. A gente vai incorporando isso na medida que é necessário, sendo que a nossa maior objetivo é que a informação seja protagonista e não que todo esse aparato tecnológico. Esse aparato tecnológico vem para contribuir para a história e não para aparecer mais do que a história. A gente coloca ali o apresentador no centro da informação e traz uma série de elementos de tecnologia e design em prol da narrativa, em prol da contextualização que a gente quer levar. Vai ter inúmeras possibilidades de trazer informação, de trazer serviço de uma maneira mais aprofundada e também de uma maneira mais atraente, mais empolgante. Telão é tudo de bom, né? Porque é um recurso que ele é praticamente infinito. Ele é funcional, ele é interativo e ele é imersivo. Ele vai permitir a quem nos assiste estar muito mais próximo do estúdio, onde a gente está, e da informação, que é o mais importante. A inovação tecnológica está vindo para a gente conseguir favorecer o conteúdo. O nosso conteúdo é o nosso principal tesouro, é a nossa, enfim, é a nossa ferramenta aí de comunicação com o público. Daqui a pouco, Bragantino e Botafogo vão decidir que time avança para a fase de grupos da Conmebol Libertadores. A Júlia Guimarães traz agora os detalhes de Bragança Paulista ao vivo para a gente. Boa noite, Júlia. Oi, Renata, boa noite para você e para o Heraldo. É clima de decisão por aqui, né? E o Botafogo tem a vantagem do empate, já que venceu o jogo de ida por 2-1. Para se classificar para a fase de grupos, o Bragantino precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Se vencer por 1 gol de diferença, aí a decisão vai para os pênaltis. Bom, o Bragantino aposta num trabalho já consolidado do técnico português Pedro Caixinha, que está no clube desde janeiro do ano passado. Já o Botafogo vive um momento muito especial com um técnico interino, o Fábio Matias. O time venceu os últimos 5 jogos que disputou. A Globo vai transmitir esse jogo ao vivo para o estado do Rio de Janeiro e quem não é do Rio vai poder acompanhar pelo ge.globo ou pelo Globoplay. É de graça, basta se cadastrar. Renata e Heraldo, eu volto com vocês. Legal, obrigada, Júlia. O Jornal Nacional fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.